Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo de frações, que foi da nossa semana passada, né? E, ó, pessoal, todo o nosso material tá na nossa playlist, tá? Da nossa turma. E o canal Mais Não É Quanto, meu número de WhatsApp, caso vocês precisem, certo? Estou aí para auxiliá-los no que for preciso. Curtem e compartilhem, se possível, para dar uma força no canal. Então, vamos lá. A gente vai aqui, né? O nosso estudo agora é leitura de frações, certo? Na leitura de frações, primeiro lemos o numerador e depois o denominador. As frações recebem nomes especiais em função do denominador. Leia abaixo. Aí o primeiro caso é o denominador menor do que 10. Lembrando que nós lemos primeiro o numerador, o que está em cima, e depois o que está embaixo, que é o denominador, certo? Então, nosso primeiro caso é o denominador menor que 10. Exemplo, 1 sobre 2, ou a gente chama ele de meio, certo? O 3 como numerador e o 4 como denominador, 3 quartos. 5 sextos, 9 oitavos, 2 terços, 2 quintos, 4 sétimos e 7 nonos. Tudo bem? Então, esse aqui foi com o denominador menor do que 10. Então, agora continuando. Denominador igual à potência 10. Então, quando, nesse caso aqui, é 11 sobre décimos. 11 décimos. 3 dividido por 100 é 3 centésimos. Porque normalmente a gente está acostumado a falar 3 dividido por 100, mas não é assim, certo? Nesse caso é 3 centésimos que fala. 1 dividido por 1000, 1 milésimo. Notem que é o seguinte, quando o denominador, ele recebe o nome normal dele. Agora, o que diferencia é o denominador, certo? Então, a gente tem o meio, o quartos, sextos, oitavos, terços, quintos, sétimos e nonos. Só que a gente tem 1, 3, 5, 9, 2, 2, 4 e 6. Ou seja, o numerador ele repete, fica sem alterar, só que altera nele é o denominador, certo? Depois desse caso aqui, a gente não chama 10, chama décimos, o 100 chama centésimos e o 1000 chama milésimos, a gente vai agora para o terceiro caso, que é o denominador maior que 10, não sendo uma potência de 10, certo? Ele vai ser um número maior que 10, só que ele não vai ser uma potência de 10. Então, o exemplo aqui é 2 sobre 11, só que a gente não fala 2 sobre 11. A gente vai falar 2 onzeavos. Agora, essa fração a gente vai falar 5 25 avos. Essa outra fração a gente vai falar 9 40 avos. Essa daqui a gente vai falar 7 42 avos. Fique ligado. Quando o denominador é um número maior que 10, lemos o numerador e o denominador seguido pela palavra avos. Ou seja, fora os números menores do que 10 e o 10, se a gente for o 11, a gente vai falar 11 avos, o 12, 12 avos, o 13, 13 avos, e assim, sem ser ele uma base de 10 ou se for um número menor do que 10, certo? Tudo bem? A gente vai ler ela dessa forma. Então, agora, como atividade para vocês, porque esse conteúdo aqui ele é bem simples, certo? Muito simples. O que vai fazer vocês adquirir mais habilidade com ele vai ser, às vezes, colocar um pouquinho de mão na massa, certo? E claro que eu vou estar aí para ajudar vocês no que for preciso. Tudo bem? Então, vamos aqui para os exercícios. O primeiro escreva como se lê cada uma das frações a seguir. Assim como eu ensinei para vocês, eu quero que vocês pensem, né? Como que se lê esse número e escrevam, certo? Então, aqui a gente tem 5 sétimos, aí vai indo, né? Aí vamos de acordo com o que foi explicado. Tudo bem? Essa aqui é a atividade 1. E agora, um inteiro e parte de um inteiro. Agora também é como atividade, né? Também. Um bolo é dividido em 12 partes iguais, e alguns deles foram vendidos. Que fração representa a parte que foi vendida? Entendeu?
Vamos lá de novo. Um bolo foi dividido em 12 pedaços iguais. E alguns foram vendidos. Que fração representa a parte que foi vendida? A fração representa a parte de bolo que foi vendida. Certo? Assim vocês vão ter que pensar um pouquinho. Ó, usar a cabecinha. Segundo, para encher a jarra de suco de laranja são necessárias 9 laranjas. Que fração representa a quantidade de suco de laranja? De suco de uma laranja do todo que se pode colocar na jarra? Então vamos novamente. Para preencher uma jarra com suco de laranja são necessárias 9 laranjas. A gente precisa de 9 laranjas, né? Que fração representa a quantidade de suco de uma laranja do total que pode se colocar na jarra? Então eu quero saber uma laranja é quanto, né? A fração, né, representa a quantidade aproximada de suco de laranja do total que se pode colocar na jarra. Então isso aqui vocês vão ter que pensar também, né? Pensar um pouquinho. Não é muito difícil não. E nossa outra atividade, né? Também bem simples, a gente pegar essa parte de manipulação ainda, é uma coisa bem simples, né? Que a gente até fez na nossa última aula, né? Considerando cada figura como inteiro, indique a fração da parte não colorida. Ou seja, a gente vai ter que indicar a parte não colorida. E como que a gente viu na última nossa aula da semana passada, né? Eu tenho o todo da figura, então ela vai ser o meu denominador. Quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então 4 vai ser minha parte de baixo, meu denominador, né? E eu quero a parte não colorida. Então aqui eu tenho quantas partes coloridas? 1. Então a resposta aqui seria 1/4, né? Porque eu quero a parte não colorida. Então 1 representa a parte não pintada e o 4 representa o todo. E assim, da mesma forma, vocês vão fazer esses 6 exercícios aqui, certo? Dessa atividade. E agora a questão 4 faça desenhos que representem as seguintes frações. Essa aqui vocês vão pensar em algum desenho ou figura geométrica ou algo assim que vocês vão fazer, né, uma figura e que ela tenha 1/3, 2/7, né, 7/10, 5/8, 4/15 e 9/18, certo? São as guias que vocês vão ter que colocar uma mão na massa na questão de vocês desenharem, pensar, pode até, quem sabe, ter uma colinha aqui do lado, né? Mas não necessariamente vai ser esse daqui, porque tem números mais altos, certo? Pessoal, a atividade é essa aqui de vocês, não é algo muito difícil, né? Vocês vão ter que pensar um pouquinho, tudo bem? Mas eu estou aí para o que precisar, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar aí para ajudá-los no que for necessário, no que for preciso. Às vezes eu posso demorar um pouco a responder, tá? Porque às vezes também estou ocupado em algumas coisinhas, mas entre em contato comigo, tá? Nos grupos de WhatsApp ou no meu privado. Tudo bem? Abraço e até a próxima.